Oi, Larissa. Ah, agora tá me ouvindo. Chegou a estrela da noite. Então, meninas, muito boa noite para quem foi chegando, né? Vai chegando mais pessoas aí. Fiquem à vontade para deixar suas janelinhas abertas ou fechadas, mas a questão do microfone mesmo, a gente pede que você silencie, só para a questão do áudio, né? Não interferir que a gente está falando. E às vezes acontece, né? Quem já assistiu online ou participou de uma reunião, né, sabe que às vezes começa barulho de carro, dos vizinhos, e acaba dando interferência. E às vezes a gente não consegue, né? Tem que retomar a fala porque não está se ouvindo direito aqui, né? Mas é só essa orientação básica antes da gente oficialmente começar nossa roda de conversa aqui entre psicólogos do Yopoke Oshui. Então, Vivian, né, temos aqui uma alegria de ter psicólogos. Eu estava comentando aqui para as meninas que estavam chegando, que em grande parte foi a questão de psicólogos que atuam na área da educação infantil e ensino fundamental 1, mas que também outro ponto positivo e bonito desse evento, né, que a gente, né, que eu organizei, né, eu, Larissa da Fênix, organizei em parceria com o CAP, né, com o apoio aí que a Vivian aceitou o convite, é a questão de ter Manaus, Belém, desde do extremo sul do país até várias cidades do norte, nordeste, do Paraná. Então, temos aqui muitas falas de muitos locais do país. Então, pessoal, como é que vai funcionar? Eu fiz uma breve pesquisa antes, né? Com a maioria das pessoas eu consegui questionar se vocês queriam abordar algum tópico específico e também, ou se tinha uma dúvida que vocês queriam que a gente respondesse ao vivo. Então, eu já tenho anotado aqui algumas coisas, mas primeiro eu vou passar a palavra para a Vivian, né, para que ela possa se apresentar e daí a gente começa nossas conversas aqui. Vocês podem ir mandando pelo chat também, que eu vou lendo, né? E vamos complementando, vamos respondendo ao vivo aqui outras questões que forem surgindo. Então, gente, boa noite, Larissa, boa noite todo o pessoal que está nos ouvindo. Um prazer estar aqui e sempre conhecendo mais psicólogas, né? A pandemia é realmente um problemão que nos afetou a todos, né, mundialmente, mas, como sempre, tem um lado bom, que é trazer essas lives que nós não tínhamos antes, né? Era tudo muito mais presencial. E com isso eu acho que eu conheci realmente muito mais psicólogos, educadores de todo o país. Eu acho que isso é um privilégio, né? A gente conseguir, ao menos a internet nos proporciona isso. E aí deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou psicóloga há muitos e muitos anos, né? Me formei pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. Desde sempre atuo na área de psicologia escolar, sou uma apaixonada por psicologia escolar e também tenho consultório, tenho clínica. Hoje já fui professora de psicologia escolar na PUC, na nossa Universidade Federal aqui também. Tenho 3 livros na área publicados e sou a diretora do Centro de Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar, que muito me honra por ser a única instituição particular credenciada pelo Conselho Federal de Psicologia. E, enfim, a Larissa nos dá o privilégio de ter sido nossa aluna, então especialista também pelo CAP, né? E é isso, assim, basicamente, lógico, são muitos anos, né? Mas para vocês terem uma ideia mais ou menos por que a Larissa nos convidou. E no ano passado nós tivemos, em função da pandemia, uma proposta que talvez alguém já
tenha visto sobre os impactos psicológicos da pandemia nas escolas. E, para nossa surpresa, aí é que nós fomos ver assim, o alcance da internet e também a questão do impacto da pandemia, que nós pensamos, nós vamos ter uns 5, 6 interessados, né? E quando nós vimos, assim, para uma turma só, nós tínhamos 62 pessoas, assim, de todos os estados, sabe? E foi muito rico, e a gente trabalhou essas questões, assim, e nós estávamos no auge no Brasil, não que agora nós tenhamos, mas estamos com a luz da vacina aí, né, querendo se tornar um pouco mais concreta, né, do que estávamos no começo. E a Larissa nos convidou, então, para esse início, né, de novo de ano, de adaptação escolar, com ensino híbrido, né? Eu acho que seria isso, né, Larissa, assim, de apresentação, alguma questão. Eu convido todos para entrarem no site do CAPE, né, CAPE, e bota a psicologia escolar e vai ver todos os nossos cursos que temos em EAD também. Olha, temos companhia aí. Temos umas crianças aí participando também. Faz parte, né? Faz parte. E aí, então, acho que era isso, Larissa, assim. Uhum. Então, obrigado, Vivian. Eu agradeço desde já o convite, né? Como a Vivian comentou, eu sou filha do CAP. Foi uma das primeiras decisões que eu tomei quando logo que eu saí da graduação, foi a questão de optar por psicologia escolar. Então, o CAP, né, quase era minha segunda casa. Passei, não sei eu quantos cursos, quanto tempo eu passei em função do CAP. Depois eu, né, abri asas e já nem em Porto Alegre mais estou, mas sempre ligada no que acontece e com um carinho de admiração enorme pela Vivian e pelo trabalho que é feito no CAP. Então, o que a gente tem para alguns tópicos para conversar hoje, né? O que vocês, na pesquisa que eu comentei, aí para quem for chegando, o que apareceu? Preocupações que vocês, né, nos passaram. A questão que é realmente muito relevante da saúde mental dos professores, a questão do impacto que teve emocional nas crianças em função do isolamento social. Então, a questão de como trabalhar o luto com essas crianças, mas não só com elas, em função também dos professores, porque se entende que houve perdas de muitos lados. Toda a comunidade escolar saiu perdendo, não foi só as crianças, os adultos também, né? Então, voltam mais sensibilizados, às vezes voltam mais fragilizados para o trabalho, e é algo que a gente tem que ficar atento como profissionais de saúde mental num contexto de educação. Então, o que mais apareceu aqui para mim foi a questão de como orientar em relação a esse sistema de educação, orientar as famílias, a orientar os professores também, de como preparar a questão das aulas, né, que vai dar sequência aí neste ano, com o ensino híbrido. E a questão dos desafios principais, além de temas mais gerais, dos desafios principais que a gente vai ter como psicólogos escolares, seja qual for a região, né, que a gente esteja falando do Brasil, mas todos nós vamos ter um compromisso, uma responsabilidade muito grande frente a toda essa situação que continua acontecendo. Né? Então, se eu pudesse fazer, antes de a gente pensar, né, juntas aqui, construir juntas o raciocínio, fosse pensar primeiro o tópico que eu falei da saúde mental dos professores, a gente pode fazer um pequeno resgate do que quando começou a questão da pandemia. Qual foi o impacto, né, não só na questão de escola, mas qual foi o impacto? Às vezes que eu vejo, até conversando com outros profissionais de outras áreas, é a questão, não posso parar de produzir. Então, opa, já um alerta de questões de saúde mental. Não posso parar de produzir, vou fazer 500 cursos online, não posso parar de trabalhar, não consegue dormir direito, não consegue comer direito. Então, uma ansiedade, nível de ansiedade absurdo,
e uma cobrança gigantesca de não poder parar, de ter que continuar produzindo até mais do que antes, quando estava indo para os seus trabalhos de uma forma presencial. Então, isso, se a gente puder fazer um resgate breve, claro que tem outras questões, outros aspectos que estão envolvidos no que eu estou começando a discutir com vocês, mas já é um alerta. Opa, essa questão de não posso parar, tem que produzir, tem que ser isso que aconteceu com as escolas. A questão de conteúdo. A cobrança dos pais em relação à qualidade do material que estava sendo produzido, à qualidade das aulas, os professores com, né, não sabendo mexer, então a questão né, que foi meio que um teste lá no início, né, as gurias, ou tem algum agora, tô feliz que eu tô vendo todo mundo tá com áudio aí funcionando, até que será o contrário. Mas a questão de entrar na aula, ou não conseguir ligar o áudio, não conseguir entender como é que funciona, né? Isso é uma sensação de angústia, de às vezes ser motivo de piada para os alunos, porque não está conseguindo entender como é que funciona aquele mecanismo. Eles são rápidos, se adaptam rápido, mas o professor, alguns tiveram uma resistência muito grande e uma dificuldade, e davam aulas e lá pelas tantas davam conta pelo chat, até descobri que tinha um chat, descobri que estava dando aula, mas estava no mudo. Então, foram várias situações extremamente estressoras, se a gente puder fazer né, esse resgate lá do início da pandemia, que ainda está, né, tá sendo visto os impactos ainda hoje. Então, essa necessidade do conteúdo tem que ser vencido a qualquer custo, né? Tem que continuar aprendendo, tem que continuar produzindo, tem que fazer prova, trabalho, e às vezes é uma lógica assim que não pode parar. Então, isso, né, é algo que me preocupa, e eu acho que talvez preocupe vocês também, porque é o que a gente observou em vários contextos aí. Então, né, acho que primeiramente eu queria passar para a Vivian, assim, pensando primeiro na questão dos professores, né, que para mim é a questão de honra, são os meus heróis, e é eles que eu tenho um cuidado e uma preocupação gigantesca. Os alunos sempre vão ser minha preocupação, mas eu penso que na linha de frente não somos nós, né? Na linha de frente é o professor que está dando aula. A que preço? E aqui, com que estrutura emocional que esse profissional está trabalhando? Então, a nossa live hoje já para, ao menos, nós vamos abordar um pouco a questão do estudo híbrido, né, do ensino híbrido, que isso é uma novidade. A Larissa trouxe bem a novidade que foi lá no início de 2020, né, a adaptação quando houve essa possibilidade, porque muitas crianças nossas, né, de escolas públicas não tiveram, se perderam, e esse é outro problema muito sério, né, de nós resgatarmos essas crianças que, enfim, lógico, se eu não estudar por um celular é horrível, já estudar às vezes online é muito complicado para manter a atenção com a família do lado, e agora partimos por um ensino híbrido. Cada estado, cada município vai definir exatamente o que é esse híbrido. Alguns têm a obrigatoriedade de presença, né, de presenciar uma parte, e outros estão abrindo a possibilidade de ficar em casa, é uma decisão da família e do aluno. Então, indo para esse momento que está à nossa frente, né? São Paulo já começou, nós aqui no Sul devemos começar no início de março, ainda sem uma decisão clara, mas a ideia primeira seria uma semana em sala de aula, né, com 35% das turmas. Eu vejo, tá, dependendo do tamanho da turma, vão ter que ser várias turmas, né, a nível, uma semana são 3, de uma turma se faz 3 turmas, e aí sim, como é que vai ser vai ter uma turma assistindo em casa, online, quando houver material suficiente para
essa questão de tablet, computadores, tiver, né, o nosso público de escola estadual, municipal, e vai ter a professora em sala de aula. Se antes já foi complicado, agora vai ser uma ginástica maior. E o que eu não entro muito na parte didática, porque não é a minha formação, é lógico que a psicologia escolar namora muito próximo, interage muito próximo, mas eu preferia falar nos impactos emocionais, que os professores já a nível presencial, né, a gente sabe sobre burnout, já tem no dia a dia, eu como professora sei bem como é que funciona isso, que não tem feriado, não tem, a gente leva trabalho para casa, tem a responsabilidade em cima também da educação dos alunos, e aqui nós também temos que ver, porque como o ensino vai desde o berçário até o ensino médio, são níveis que atuam de forma muito diferente. Então, uma das perguntas que a Larissa me mandou nesse sentido foi da educação infantil. Como é que vai trabalhar a educação infantil? Já algumas escolas trabalharam online, mas online com criança pequena já é grande, é complicado com adultos, com crianças bem pequenas, realmente elas conseguem fazer algumas atividades, não é todo dia, os pais também conseguem participar algumas vezes, mas começa a haver um distanciamento, tanto que muitas escolas de educação infantil acabaram fechando, porque se meu filho não vai à escola, eu tenho que ficar com ele dando aula, por que eu vou pagar uma educação infantil? Muito foi colocado nesse sentido. O medo que paira no ar, obviamente, da pandemia, porque ainda estamos dentro dela, só os mais velhos estão sendo vacinados, né? E o pessoal da saúde, de frente da saúde, né? E aí, como é que fica isso? Vai ter que haver essa. Vão abrir, já estão se abrindo as escolas de educação infantil a nível presencial. Muitas professoras com receio de serem contaminadas, e aí vem algo assim que eu acho que é fundamental, que nos toca diretamente ao psicólogo escolar, manter vínculo com essas professoras, manter vínculo com esses pais e manter vínculo como se é online, justamente online, para manter essa escola ainda com identidade com esses pais, nós temos também que entrar e fazer lives, encontros, rodas de conversa, para ouvir esses pais, para sugerir atitudes com eles, ouvir as ansiedades, ouvir como as crianças estão se comportando em casa. E junto também, gente, é bem isso, um pé nos alunos, na família, e o outro com o olhar para os professores. Mas essas professoras de educação infantil, muitas estão assustadas. Como é que vai funcionar isso? Porque a gente sabe que quem trabalha com educação infantil, criança pequena, não tem isso de não tocar na criança. É óbvio que lá pelas tantas uma adaptação, a criança estranha, começa a chorar, a professora vai ficar a 2 metros de distância conversando com a criança. Isso não existe, né? A criança vai vir para colo, a professora vai querer, né, a consolar, a pegar mais próximo. Acho que nós podemos, sim, nós temos uma cultura latina de abraçar, de beijar, beijamos sempre que encontramos conhecido ou desconhecido, já saímos beijando. Nós somos muito afetivos. Isso eu acho que a gente pode diminuir um pouco, sem perder a nossa afetividade. Quer dizer, se nós ficarmos com 10% a menos, ninguém vai sair traumatizado, as crianças vão ter um comportamento espontâneo, elas percebem. Eu acho, não sei se acontece com vocês, eu queria ouvir vocês também, porque é uma roda de conversa, tá, gente? Não é um monólogo. Mas muitas vezes é a criança que vai dizer para pai e para mãe, olha a máscara, né? Tem que lavar as mãos. Tu não, sabe, tem até um videozinho que apareceu, né? Vocês devem ter visto, uma graça, no,
Ai, Jesus, no Facebook, eu não sei se vocês receberam, uma pequenininha, de uns 2, 3 anos, onde ela vai, ela bota a mãozinha para apertar e cair o gel, né? Então, ela vai até onde não é gel, ela já vai botando a mãozinha para ver se cai o gel. Quer dizer, isso está muito já incorporado, todas as informações que elas recebem, televisão, pais, avós, enfim, desses cuidados, né? Enfim, que tem que se ter com a higiene, com a saúde. Acho que as crianças vão ser as que menos vão sofrer a nível emocional. Eu acho que mais mesmo são os professores com esse receio de serem contaminados, apesar da gente saber que a nível de crianças é menor a contaminação, mas ela existe, né? O quanto nós precisamos fazer acolhimento, né? O acolhimento supõe vínculo. Então, esse acolhimento, antes, e essa é a época, né, porque ao menos eu estou indo aqui pela realidade aqui do Sul, São Paulo já começou, mas é a época das formações pedagógicas, quando se prepara a nível pedagógico, as linhas pedagógicas, se prepara o material para começar o ano todo, planejamentos, planilhas, enfim. E tem muitas reuniões de formação pedagógica onde muitos psicólogos são chamados. Até eu acho que é uma das portas de entrada para o psicólogo escolar no mercado das escolas, né? De oferecer propostas que se possa fazer projetos de acolhimento. E aí eu andei lendo algumas coisas, alguns eu já pude participar também. A ideia desses primeiros acolhimentos, agora iniciando fevereiro, março, de chamando dos professores das férias, se possível, até para baixar a ansiedade, fazer esse primeiro acolhimento afetivo, deixar um pouquinho de lado as questões pedagógicas, deixar um pouco para o segundo momento, porque a ansiedade emocional está sendo maior que as inseguranças pedagógicas. E num ambiente livre, gente. Aproveitar que estamos no verão e fazer na pracinha ou fazer no pátio da escola, para quem é de séries maiores, se for ensino médio, a mesma coisa, de fazer atividades de recepção, de acolhimento, de mostrar que a escola está feliz por voltar, mesmo com a pandemia, mesmo com os medos que se tem, enfim, com todos os protocolos, respeitando os protocolos, mas se nós não mostrarmos aos professores, às famílias, que apesar de tudo é importante, é bom tê-los conosco de novo, aí fica bem mais complicado. Então, essa possibilidade de fazer, porque né, assim, em lugar amplo, em um lugar aberto, em função até do próprio vírus, de mostrar que a escola está preocupada, porque a gente sabe que em ambientes fechados é mais complicado até de manter o distanciamento social. Então, esse primeiro momento de acolhê-los, de dizer que é bom que eles estão ali, que de gratidão por estarem ali, também, né? E que cada um possa manifestar. Se são escolas grandes, que têm muitos professores, tem muita coisa para ser ouvida. E aí entra a nossa parte da escuta ativa. No entanto, para muitos professores, seria interessante também, nesses primeiros momentos de formação, pequenos grupos desses professores e que, então, se estimule que falem como é que passaram a pandemia. E aí vai vir muitas trocas, vai vir experiências boas, vai vir negativas, sim, nós temos mortes aí no meio, né? Ou nós temos os que foram hospitalizados, graças a Deus, não aconteceu nada, mas que sofreram. Então, essas questões todas têm que ser ditas, têm que ser faladas, a escola tem que ouvir efetivamente, e nós somos o profissional da escuta, né? Não vamos ser só nós. Até tem outras escolas que estão fazendo pequenos comitês
sobre a pandemia, né? Então, ali, essas pessoas entram, psicólogo escolar, orientador, alguns professores que se prontificam, para a gente pensar como acolher esses professores e como vai ter várias turmas, como eu falei para vocês, são várias turmas a nível de ensino híbrido, né? Que em uma semana é uma, outra semana é outra, nós vamos ter que fazer vários acolhimentos, né? Tem os professores que vão ficar em casa, né, que são de grupo de risco, então esses também precisam ser ouvidos. Enfim, vocês vejam que eu acho que o primeiro passo para nós é podermos acolher esses nossos professores na formação que eles têm agora, pedagógica, e pensar junto com eles como que nós vamos construir, porque eles que vão aplicar o acolhimento às turmas. Como que eles pensam conforme a faixa etária, conforme a situação socioemocional também, gente. Para cada escola tem uma realidade socioeconômica, socioemocional. Muda conforme for a realidade da escola. Muda conforme que a gente já sabe que determinada turma houve perdas. O pai, o avô, talvez em menor número, certamente alunos, que foram poucos, mas que houveram essas perdas e que a gente tem que preparar os professores que vão atuar com essas turmas sobre as questões de ansiedade dessas perdas, né? Eu não sei, eu acho que eu estou falando muito, eu não sei se é por aí que vocês concordam, alguém já teve uma experiência nessa área. Vou deixar um pouquinho para eu ouvir também. É uma roda de conversa, não me deixem só, gente. E aí, meninas? Vamos lá, gente, quem é que se entusiasma, por favor? O que vocês estão sentindo? O que vocês estão presenciando da vivência de vocês? Vai ser híbrido? Não vai ser híbrido? Como é que está isso nas cidades que vocês estão trabalhando? Posso falar? Claro, Pode, Amanda. por favor. Tua vez chegou. Meu sotaque é de interior do Rio de Janeiro, tá? Eu sou Amanda, sou de uma cidadezinha bem pequena, um município pequeno mesmo, no interior do Rio de Janeiro. O nome do meu município é São José de Ubá. E aqui nós temos psicólogo escolar, num lugar constante. Temos psicólogo escolar, já atuo há um tempo, e fomos pegos aí pela pandemia. Meu município ainda não retornou presencial, ainda estamos com aula remota. E como é um município, na maioria rural, aqui as aulas são por plano de estudo impresso. E as aulas ocorrem pelo WhatsApp. Essa é a nossa realidade. E durante a pandemia toda, desde o mês de abril, a psicologia escolar tem dado um suporte aí, tanto para os pais quanto para os professores. Durante esse tempo, eu fiz curso para os professores, tudo à distância, porque eu atuo na educação, também atuo na saúde, então eu fiz uma ponte com os meus colegas na Secretaria de Saúde, nós fizemos um curso de inteligência emocional, nós fizemos um curso de formação para preparar mesmo, né, tanto o pessoal de apoio, limpeza, cozinha, como que é essa questão do Covid, de higienização, de detetização, e aí fizemos um preparo desde o ano passado. E trabalhei a questão de inteligência emocional, preparamos aí com eles um caderno de atividades socioemocionais para trabalhar com essas crianças quando elas voltarem. E semana passada, quando a secretária de Educação mudou o governo, teve um novo preparo, eu continuei no mesmo lugar que eu estava por ser concursada,
e me convidaram para fazer parte da Semana Pedagógica, como a nossa palestrante disse, né? Que o psicólogo tem tem recebido esse convite, eu participei e eu investi na saúde do professor. Eu escolhi falar para eles se cuidarem, né? E como se cuidarem? Cuidar do físico, do emocional, do social, do espiritual, do financeiro, porque eles estando bem, eles vão receber melhor essas crianças. A previsão aqui é a portaria, né, que foi lançada, é até 30 de março. A aula continua remota. Essa é minha fala. Amanda, muito interessante aí, eu acho bem legal, parabéns pelo teu trabalho, tá? Essa questão que tu falaste da inteligência emocional, eu acho assim que realmente está sendo muito trabalhado, habilidades sociais também, e é interessante que a gente sempre pensa que os professores vão trabalhar isso com seus alunos, né, quando voltarem, mas muito antes é eles que têm que ser trabalhados também, não é? Sim. Com essa questão de inteligência emocional, porque eles têm que ter essa inteligência emocional junto das suas crianças, né? Dos seus alunos, né? Bem importante isso, que bom que a tua cidade tem, nem sempre há psicólogos escolares, né? Nos municípios. Aqui nós temos muito também, eu dou muita supervisão para isso, para psicólogas municipais, né, assim, contratadas pelo município. E o que tu falasse é bem isso, porque a escola, quando a gente fala, parece que é uma instituição. Não, nós temos escolas, como tu colocaste, rurais, que é outra realidade, né? É escola, mas é uma criança mais assim mais distante, elas de si, por WhatsApp. Olha só se isso é aprendizagem, é óbvio que fica uma defasagem imensa, né? E também me preocupa, eu não sei se tu tem algum índice ou da evasão escolar aí. Aqui, por ser um município bem pequeno, é mais fácil de cuidar. Se o aluno não aparece nesse grupo, se não dá nem um joinha lá que está participando, se não posta as atividades, a gente aciona conselho tutelar e vai. Eu como psicólogo escolar, eu tive reunião com pais que os filhos não estavam acompanhando a atividade. A diretora da escola entra em contato, marca a reunião e eles vão e a gente vai e conversa. O que fez também os pais participarem bastante foi a questão do kit de alimentação. Porque como que eu vou buscar o kit de alimentação se eu não vou buscar o plano de estudo na escola? Então, isso atrelou bastante valor, né, a esse plano de estudo que era entregue nas mãos. As crianças de zona rural tinham transporte escolar que levava e entregava em casa. Inclusive, fizemos capacitação para os motoristas, né, para que eles não disseminassem o vírus e como que eles iam entregar, que tipo de higienização. Foi todo um cuidado pensado, que a psicologia deu todo o suporte. Parabéns, bem legal mesmo. Bom saber disso. Não, eu achei lindo isso, né, Amanda? Porque é toda uma logística, na verdade. Porque quando tu pensa, quando a gente às vezes fala em escola, né, é muito isso, essa realidade, isso que fica muito na relação professor e aluno, mas na escola são muitas pessoas envolvidas. Então, desde a pessoa das merendeiras, o pessoal da segurança. Claro que adaptando em cada escola, né, tem a sua realidade, o seu porte, tem escolas pequenas, tem escolas gigantescas, que são aquelas que têm 3 quadras, né, ocupam metade da cidade, é aquela escola ali. Então, tem portes diferentes, tem equipes com tamanhos diferentes, então, às vezes, tem escolas que tem 5 turmas de nível A, o jardim, não sei aí como é. Na educação infantil, tá, pessoal? Só vocês não se perderem nos termos aí. A maior escola que nós temos é a da zona urbana, e são 3 turmas de cada ano. Turmas de 20 alunos, né? Então, assim, o meu filho, eu passei na pele, porque assim, meu filho alfabetizou ano passado. Então, eu alfabetizei, né? A professora pelo WhatsApp, pelo plano de estudo. Vocês estão vendo até atrás de mim, tem um quadro escrito, porque a aula voltou e a gente continua remoto e continuo dando aula para ele. Aqui, a realidade é o seguinte, são salas de geralmente 20 alunos. A escola de zona urbana são 3
3 séries, três salas da mesma série. É isso, mais ou menos assim. Agora, zona rural, claro, tem sala de 8 alunos, parece escola particular. Não, mas isso que é interessante, né? A gente tem que pensar primeiro para saber as intervenções, não vai ser. Acho que isso é muito de acordo com o que a Vivian estava trazendo, que não vai ser uma intervenção só e única, como se fosse uma receita de bolo que a gente vai reproduzindo em todos os espaços educativos, porque cada escola tem a sua realidade e são equipes diferentes, com realidades diferentes, né? Então, como é que a gente vai... Você estava falando da questão do entregador, é a pessoa que vai entregar, tipo, em outra realidade, essa pessoa não existiria, né? Esse contato com os alunos para entrega do material impresso. Mas, no teu caso, existe. Então, essa pessoa tem que ser considerada nesse processo. Né? E que interessante que a realidade é muito diversa mesmo no Brasil. Então, não dá pra... A gente tem que pensar uma coisa interessante que nunca sai de moda, né? Como a base mesmo, quando a gente vai trabalhar em escolas, mesmo para quem está começando ou para quem está há muito tempo já, de uns 4 a 10 anos, vamos pensar, uma média de tempo, de que a questão do currículo socioemocional é uma história que não é de hoje. Né? É uma questão, uma tecla que a gente vem batendo e como tem um impacto positivo, porque quando eu olho, penso em todas as instituições possíveis, né, escolares Brasil afora, o que eu sempre penso assim, a escola tem que ser um espaço de saúde, porque o universo fora já está extremamente contaminado com milhões de informações, com milhões de dados de doença, e a gente não vai se negar e vai fazer com que os alunos virem uma bolha, não é isso. Mas como a gente pode fortalecer essas pessoas com que a gente convive, que a gente trabalha, da nossa equipe, mas também, né, com o nosso alvo, que são os alunos, fortalecer eles para que eles possam passar por isso sem ser algo traumatizante, sem, né, que eles fiquem mais suscetíveis a desenvolver questões de fato psiquiátricas. E que a gente sabe que aconteceu também. Infelizmente, mas sim, algo que tem que ser dito, né? E eu acho interessante da escola que as coisas têm que ser ditas, né? Não tem que ser omitidas. A gente tem que sentar, tendo um sentar, mas, né, se reunir de forma digital e, não, pessoal, o que está acontecendo? Vamos acolher, vamos pensar juntos, vamos construir juntos. Não existe, o psicólogo vai lá e conserta tudo. O psicólogo não é mágico. Ele não vai consertar nada. Ele vai pensar junto para que ele é um mediador. Né? Então, ele vai pensar todas essas questões juntos e, claro, ele tem uma bagagem teórica, ele tem um know-how que ele pode, com a sua expertise técnica, estruturar junto com os professores as intervenções. Mas não é a pessoa que vai dar respostas prontas, né? Isso tem que ser feito. Ué, tem que ser assim. Porque não pode ser de outra forma. Eu queria entrar nesse assunto, estou me arvorando direito já de entrar em outro assunto que eu acho que é interessante, que vocês levantaram, é a questão justamente qual é o nosso papel enquanto psicólogos, né? Já entrei assim, eu acho que nosso papel primeiro é criar vínculos, porque os vínculos é que estão ameaçados na pandemia, né, em função do isolamento social ou mesmo do distanciamento social. Então, as crianças perderam seus vínculos entre si, ou diminuiu certamente, né? Quem depende mais do presencial, obviamente, perdeu contato com seus colegas, as famílias perderam muito contato entre si, aquele contato diário ali de porta de colégio, que reforça esses vínculos, os professores entre si, porque se encontram online para trabalhar e não mais para tomar um cafezinho, que é muito bom na sala dos professores, né? A gente mesmo entra na sala dos professores, toma um cafezinho, bate um papo, isso retoma forças, né? E a pandemia nos cortou isso, ou seja, nós nos enfraquecemos nos vínculos. E acho que esse é o nosso papel importante. E acho também que agora, com toda essa questão de saúde, e estão percebendo
você sabe o grande índice de ansiedades de todos os lados, seja a família, seja as crianças. Eu, particularmente, lógico, né, eu não posso tirar meu consultório por uma média nacional, mas me chamou a atenção como crianças e adolescentes também, principalmente adolescentes que estavam mais ou menos, eu considerava bem, retornaram depois de uma época fora do, agora em online, com muita ansiedade, com questões de mutilação física, ah, outros com depressão, enfim, está todo mundo falando muito isso na mídia, né? O quanto a comunidade escolar, todo mundo, mas nosso assunto aqui, a comunidade escolar, está se ressentindo e criando essas questões, sintomas psiquiátricos, né? Eu acho que nós vamos ter que nos aprendemos na faculdade, mas temos que retomar, porque a gente às vezes esquece como trabalhar as ansiedades, porque vão reportar ao psicólogo se uma criança começa a chorar em aula, se um professor se desarticula e não está mais suscetível, teve perdas na sua família, ou perdeu pais de alunos, avós, enfim. Isso aí nós vamos começando muito devagar, mas nós temos que dar tranquilidade. E o papel do psicólogo escolar, eu acho que nunca foi tão valorizado. Nós estamos com a nova lei de final de 2019, e agora os conselhos estão se agilizando para tentar colocar essa lei em efetividade junto enfim, às escolas públicas, que é a quem é destinada essa lei. E aí eu acho que entra muito assim da gente saber o que fazer, saber propor essas questões que não somos só nós, mas nós vamos dar um norte da criação de comitês ou dessas questões de acolhimento, de saber fazer uma escutativa, de conseguir estabelecer técnicas de dinâmica que respeitem, isso é um desafio para nós, técnicas de dinâmica de grupo que respeitem esse distanciamento, e criança e adolescente é muito de se pegar, como eu falei, ainda mais na nossa realidade, né, de se tocar e de manter isso, mas de tentar integrar, né, de conseguir dar essa esperança, porque nós precisamos dessa esperança, né? Nós precisamos, olha, nós vamos voltar à escola de alguma forma mesmo, como a Amanda falou, só lá em março, né? Não, como é, em abril ou não, né? A gente sempre achou que era em março do ano passado, que eu achei que em abril nós estava tudo dentro de sala de aula, vocês não acharam? Eu não sei se era impressão minha, mas, não, então não é abril, é em maio, e aí nós fomos empurrando de mês a mês e chegamos agora no novo ano. Eu quero crer, não, eu quero, inclusive, ser, né, um exemplo de esperança que, com a vacina, a gente tenha realmente essa chance de, ao menos, chegar no segundo semestre com a escola toda presencial, né? Mas agora, muito vai ser voltado para os psicólogos, né? Muito vão nos encaminhar, crianças, os professores vão nos procurar, e eu acho que a gente pode. Algumas escolas fizeram a nível de online, mas fica outra sugestão, acho que a gente pode fazer híbrido, online e presencial, né? Quem for para as escolas, plantão psicológico, né? De termos um horário pré-agendado, não é a qualquer momento, a não ser que sejam urgências, porque muitas vezes não somos nós que vamos, certamente não somos nós que vamos atender clinicamente, mas nós somos o primeiro profissional de saúde mental a que as famílias têm chance de chegar, né? A escola é esse canal. Então, se existe um plantão psicológico, que uma família precisa, olha, eu estou sentindo que meu adolescente está assim, ou a minha criança está assim, ou o próprio professor que tem as suas angústias em relação à turma, de poder saber que tal horário, quinta-feira, né, tem à disposição esse horário, sei eu, aí cada um marca o seu, né,
de poder conversar. Então, existe um plantão psicológico, a escola fica como referência, e, óbvio, a gente vai ter que ouvir, e provavelmente alguns a gente acolhe, orienta, é um desabafo, é uma catarse, que podemos, né, marcar uma ou outra vez para continuar esse apoio, e outros nós temos que encaminhar para atendimento. Mas me parece que é um dos nossos papéis, nesse momento, principalmente, é esse plantão de psicológico, que a comunidade escolar sabe que existe um psicólogo num determinado horário que vai estar lá para essas urgências emocionais, né? E que muito ficou represado durante esses meses, né? E, bom, agora, se for híbrido e presencial, eu posso conversar com alguém. Eu mesmo tive, eu não sei como é que foi a experiência de vocês, nem todos os meus pacientes quiseram ser online. Alguns preferiram, naquele primeiro momento que aqui no Sul houve o isolamento total, que a gente teve que ficar em casa, fechou tudo, também fechei consultório e alguns não quiseram online. Não sei se aconteceu com vocês, quem atende também, né? Foram poucos. Mas também tem pessoas que estão represadas e não querem fazer online, mesmo que a gente tenha esse plantão escolar. Então, se a gente tiver, lógico, também nós temos que cuidar da nossa saúde, mas dentro da nossa disponibilidade, essas pessoas que querem falar. Eu não gosto de falar online, não é a mesma coisa. Realmente não é a mesma coisa, ainda mais que a gente vai se expor, né, coisas particulares, e para uma pessoa que a gente, às vezes, tem pouco vínculo, né? Então, presencial, às vezes, é o caminho mesmo, mas eu acho isso importante. Eu acho que marca também o nosso trabalho, o trabalho de grupo, com todas essas turmas de alunos, com os professores, mas essa reserva de tempo para ser um plantão psicológico, eu deixo como sugestão também aqui para vocês. Não sei se alguém fez, sabe, de alguma escola que já atua nesse sentido. Enfim, o que temos mais? Posso Por falar? favor, alguém quer falar? Ai, que bom! Oi, Maluxa, tudo bom? Tudo bem. Estava te procurando no quadradinho aqui. Sou de Santa Catarina, numa cidade do interior também. A minha escola é bem diferente da Amanda, né? A minha escola é particular, uma instituição de ensino infantil ao ensino médio. Uhum. Nós tivemos muitas vezes no infantil 1, 2 e 3, né? Realmente fechou as turmas, né? Porque não tem condições de fazer online com esses pequenos. Como a partir dos 4 anos é obrigatória a presença na escola, né? Nós perdemos muitos alunos também que foram para as instituições municipais, né? E alguns ficaram, né? Então, a gente teve aí aulas online, infantil 4, de 4 anos, e infantil 5, de 5 anos, né? E aí, do ensino fundamental 1 até o ensino médio, aulas normais, aulas online no mesmo horário da escola, né? Então, as 5 aulas, eu tenho 2 filhas, uma no infantil 4, por exemplo, e uma no 5º ano, que agora passou para o 6º, né? Então, essas aulas foram online, né? Tinha horário ali até educação física, porque numa escola particular a gente sabe que se a gente não der conta do recado, vão tirar os alunos, né? Então, mesmo com as crises financeiras, né? Porque o colégio está passando por uma situação bem complicada, porque muita gente foi demitida, né? Então, tem outros perrengues, né? Eu trabalho 17 anos, trabalho com orientação profissional, né? Então, já há bastante tempo também. E fiz também orientação profissional online, né? Com os nossos alunos. Nem sempre eles estavam afim, porque, né? Não é fácil, né? A gente dentro da sala de aula já não é fácil, né? De estar aí com eles, motivando, né? Eles, como não é uma disciplina que não tem nota, né? É sempre não mais tem presença? Tem presença? Tem presença, né? Não.
mas não tem nota, né? A gente sabe, então, assim, a gente faz ali uma nota de religião com OP, né? Só para criar um pouquinho mais de responsabilidade com as É, atividades para eles, né? Nesse meio tempo, eu me botei à disposição, sim, alguns horários para conversar, né? À disposição de eles me procurarem também. Muitos adolescentes me procuraram, né? Estavam ansiosíssimos, estressados, depressivos dentro de casa. E ouvi relatos muito bonitos também, né? Que com a pandemia conseguiram almoçar em casa, conseguiram entender a rotina da casa, mas são poucos, né? A maioria deles estressados. Então a gente fez vários projetos durante o ano, porque câmeras desligadas, aquela questão toda, né? Até teve um dia que eu postei uma foto e aí com todos eles com a câmera ligada, e aí alguém me perguntou: "Nossa, como é que tu fez?" Eu falei: "Gente, foi um processo, né? Foi um processo de muito tempo, assim, de conversando. Então, a gente fez assim, ó, os professores merecem que a gente esteja com as câmeras ligadas, né? Eles estão em casa também, abrindo a casa deles, né? Nem todo mundo tinha uma internet boa, nem todo mundo, né, na casa tinha um espaço para dar aula. Então, assim, foi criando essa conexão, esse vínculo, né, de professor-aluno, para eles poderem estar abrindo essas câmeras, né? E aí muita gente me procurou, pais me procuraram, né, adolescentes me procuraram, até crianças, eu achei interessante, né, que queriam falar com a psicóloga da escola porque não estava se sentindo muito bem. E eu acho que às vezes vivem, né? Não é. A gente bota um horário lá e aí às vezes demora para aparecer, né? Mas aparece, sempre aparece. Então a importância da gente, né, é se mostrar disponível, dizer, olha, a gente está aqui se precisar, né? Eu acho que isso é importante também, essa questão do acolhimento, né? Então agora nós voltamos online e presencial. Como? A gente fez uma pesquisa, os pais que queriam presencial, as crianças estão indo para a escola. Os pais que não querem presencial estão assistindo simultaneamente, né? Então, a escola foi, mesmo passando por essa situação financeira, a escola teve que se adaptar, né? Ter um novo gasto, então, botar uma internet de melhor qualidade, comprar notebooks para que eles possam estar assistindo, porque antes, quando faltavam, a gente conseguia mandar o link da aula, né? Agora não. Então, os pais escolhem se presencial ou online. Se presencial, eles vão, horário normal. Minha filha já está frequentando, até porque nós já tivemos Covid. Então, assim, a minha ansiedade baixou um pouco quanto a isso, né? De medo, que a gente sabe que tem muita gente que ainda tem medo. E aí, os pais que não querem, assistem de casa. Né? As crianças assistem de casa. E é nesse formato que está se dando, né? eu acho, é bem isso que tu falaste, assim, eu acho que eu acredito nesse trabalho aí que tu relatasse, e tu tens a vantagem aí de estar 17 anos, né? Tu falaste nessa escola. Aí o pessoal já te conhece, tu é de casa, né? Assim, aí essa questão do plantão, assim, de horário marcado, até acho que é interessante ter, porque sempre orienta, organiza, mas não tão premente do que aqueles porque te conhecem, te pegam no corredor da escola, provavelmente, né? E já saem contando seus problemas. Mas eu penso que para quem está entrando, porque eu acredito que tem vários psicólogos sendo não contratados efetivamente, né? Porque sempre tem, bem, tu lembraste bem, as escolas particulares perderam muito, né? Isso ainda vai ter que ser resgatado também, enfim. E aí também e ficam assim, contrato o psicólogo ou não contrato, porque é um gasto a mais, mas sabem que nesse momento todo mundo está esperando ter um psicólogo na escola. Então, eu penso que quem está entrando para dentro de uma escola se organizar e já ter um plantão fica mais fácil do que para quem, logicamente, como tu é super conhecida da comunidade escolar, né? Mas mesmo assim, eu te digo que os primeiros a procurar foram aqueles pais novos, né? Tá vendo? Também tem isso, né? Às vezes, por ser conhecida demais, às vezes tem vergonha de comentar, né? Que já conhece. É verdade. Isso também, Tem né? os dois lados, exatamente. É Mas verdade. colocar à disposição, por exemplo, eu tinha um horário lá, né?
na terça-feira, se não me engano, já até esqueci o dia. Então, das 4, né? Então, e aí todos os pais, a gente fez uma reunião de pais avisando que eu estaria esse horário, eles poderiam agendar com a professora. E claro que às vezes sempre vem a queixa da criança, né? E a gente vai atrás disso e consegue ver que eram coisas por trás disso, né? Mas eu acho que esse momento de deixar realmente à disposição, né? Eu acho que quando eles sabem que tem, no primeiro momento, quando tudo dá errado, né? Eles tentam de tudo. O psicólogo é o último, né? Eu não sei como é que é. Sim. Então, já levou no médico, já levou para fazer terapia Holística. Reiki e tudo mais. Aí não certo, floral, né, e tudo mais. Daí não deu certo de tudo. Então, nós somos o último, né, caminho. E eu acho que da gente se mostrar à disposição ali, um pequeno horário, né, para marcar, eu acho que sempre aparece um, né? Então, isso é importante, né? Alguém mais, além desse comentário tão pertinente, tão rico aí, gente? Quem mais? Ou dúvidas que vocês têm para a gente fomentar a conversa? Eu vou compartilhar um pouquinho, pode ser? Pode, fica à vontade. A minha realidade é muito parecida, né, com a da colega anterior, da Maluxa. A minha escola fica no Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, né, bem do ladinho de Porto Alegre. Pertinho de mim. É, bem pertinho. E eu sou orientadora da escola, né, há 10 anos, mas faço parte da equipe há 20 anos. Então, assim, eu comecei como professora e agora, né, estou no setor de orientação. E aí, quando vocês falavam um pouquinho desse acolhimento, né, nós tivemos, assim, em novembro, um momento de reencontro na escola. Nós abrimos a escola para aquelas turmas que, com dia agendado, horário agendado, foi a professora, cada dia era uma turma, e fizemos 2 horas de atividades com eles, assim. E foi um momento muito rico, porque essas ansiedades, né, tanto das famílias quanto das crianças, dos jovens, elas estavam muito presentes. E o professor, junto nessa dinâmica, acolhendo e contando também para os alunos as ansiedades deles, as dificuldades que eles tiveram, foi um momento muito legal, porque às vezes na cabeça do aluno, ele não entende, às vezes, que o professor vive a realidade dele também. Né? Então, eles não acreditavam, assim, quando o professor dizia, às vezes eu estou dando aula e meu filho está me chamando, eu tenho que dizer não, né? O cachorro que latiu. Então, essa realidade, eles começaram a verbalizar e o aluno começou a se sentir muito à vontade, então se percebeu uma ligação muito forte, né, do que estava acontecendo. Claro, foi mais para o final do ano. E aí vem aquele também, o aluno que não ligava a câmera passou a ligar, né? Esse vínculo, ele aconteceu de uma maneira muito gostosa. E os pais que estavam muito resistentes para o dia do reencontro, se mandavam, não mandavam, ligavam para a escola, mandavam e-mail, né? Aquela preocupação, também se sentiram muito seguros. Tanto que, para os alunos que não foram, depois os pais até comunicaram assim, o arrependimento de não ter mandado o filho, né? Mas, enfim, assim, a gente vai retomar agora no dia 17 as aulas no ensino híbrido, né? Também com aula simultânea, então, assim, para nós vai ser muito novo, né? Estamos, assim, nos organizando para isso, porque todo ano de 2020 nós não atendemos, então, presencial, né? Foi totalmente online, mas a gente está com uma adesão bem grande das famílias, assim, em mandar justamente por isso, pela questão emocional, né? Que já está muito difícil de manter a criança ou adolescente em casa. Então, a gente está bem preparado, assim, para a questão desse acolhimento. Então, quando tu falaste muito no acolhimento, né, me veio muito hoje pela manhã, nós estávamos em reunião e o acolhimento foi algo, assim, que surgiu várias vezes, né? Então, é isso. Estou adorando esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Tatiana, me tira uma dúvida só. A tua escola é particular? É uma escola privada.
É, Uhum, isso. oi, perdão? É uma escola privada. Uma escola Ah, pequena, tem uma média de 300 alunos, né? Perdemos muito aluno da educação infantil, muito aluno do primeiro ano do fundamental, né? Em função, perdemos para as escolas públicas, né? E nós ainda não tivemos o retorno de alguns alunos que os pais ainda estão dizendo. A gente primeiro vai ver como vai acontecer, para depois ver se o aluno retorna ou se segue na escola pública. Eu acredito, assim, né? Eu sou otimista, né? Aliás, eu acho que todo psicólogo é otimista, né? Porque tem que ser, se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar, né, gente? Mas eu acho que tu trouxesse uma coisa legal, assim, uma experiência que eu acho que a gente pode, de cada escola também compartilhar, é essa questão do professor falar da sua vida, é lógico, em determinados. Não precisa contar tudo da vida, né? Mas compartilhar com os seus alunos, porque, como orientadora, tu sabe que muitas vezes, quando um aluno está com dificuldade, o professor se queixa dele, reclama dele, que não traz material, que é mal educado. Depois, quando a gente vai e conta, olha, mas a família está se separando, ou enfim, alguma outra particularidade que o professor não sabia, geralmente o professor diz, mas então ele está melhor do que ele podia estar mostrando, né? E aí muda o olhar do professor sobre essa criança. Não sei se tu tem essa experiência, né? Aí ele olha de uma forma diferente, né? Faz um trabalho diferente, e tu está me trazendo o inverso, né? Que esse professor, quando conta também os seus perrengues em casa, né? Também as suas dificuldades, que ele não dorme na escola, né? As crianças pequenininhas até acham que o professor dorme na escola, né? É legal essa tua colocação, que que os alunos também abrem aí a tela, o quanto tem que aproximar isso, né? Talvez seja algo para a gente pensar por que estão tão distantes, e essa pandemia acaba forçosamente aproximando vias ruins, né? Mas aproximando. Bem legal essa tua experiência. E o reforço disso do acolhimento, como todo mundo está precisando de colo, né? E vai bater na nossa porta. Eu achei tão bonito, né, Tatiana, que tu estava trazendo, e a Maluxa também, e a Amanda, porque é a questão, assim, é a gente entender qual é a lógica por trás do ensino híbrido, né, na questão de prática mesmo. É a questão da gente saber negociar. É um espaço virtual, as regras vão ser diferentes, né, então o nosso acordo, o pacto em questão de sala de aula virtual, vai ter que ter acordos diferentes do que for o momento presencial, né? No presencial a gente sabe que o espaço, cara, tem que são turmas reduzidas, vão ter que sentar afastados, tem algumas outras regras que são, né, para esse momento que a gente está vivendo, mas como é interessante que tem essa conexão e esse fortalecimento de vínculos, que é o que mais está sendo abalado, né? O que a gente começou conversando, isso muito apareceu na fala da Vivian, que tá abalada essa questão dos vínculos, essa necessidade da pessoa sentir querer um abraço e querer ser acolhida, né? E ter essa questão dos dois lados, assim, bonitinho, de cooperar. Tá um momento difícil para os dois lados. Não tá sendo fácil. A internet cai para os dois lados, o áudio às vezes não liga para os dois lados, mas a questão, assim, gente, é assim que pode funcionar, pode acontecer isso, mas vamos nos manter, vamos continuar conversando aqui, continuar tentando fazer com que essas aulas sejam possíveis de acontecer. Seja por WhatsApp, que o WhatsApp é outra história, né? Eu tenho uma grande amiga aqui do Rio de Janeiro, que ela é professora de educação infantil, então ela faz vídeos, claro, né? Curtíssimos, porque o WhatsApp não tem uma capacidade, nem o YouTube, de postar vídeos, né? Vamos pensar, de 1 hora, né? Ou 1 hora, exagero, né? Para educação infantil. Olha a fala de quem só trabalha com adolescente e adultos.
vídeos de 30 minutos, 20 minutos. Não cabe, não dá para postar. Então, a gente tem que ajudar também, né? Ter essa questão técnica de apoio, de poder ajudar os professores a repensar esses modelos, esses formatos de aula. A gente não se colocando como uma coisa impositiva, né? Ah, tem que ser, né, meio que receita, assim, tem que ser fazer esses combinados, tem que fazer a aula dessa forma. Mas é que tipo de modalidade de aula e até que acordos que dá para fazer para que esses alunos comecem a ficar na aula, querer estar ali com o professor ainda, querer aprender e não desistir. Que a gente sabe que antes, na questão presencial, é o que algumas situações aconteciam. Era esse desvínculo, essa desmotivação dos dois lados e o que fica espelhando, né? Daí vem a cobrança de aprender a questão cognitiva, mas a questão emocional que vem na frente. Né? Essa questão de esse vínculo vai fazer com que o aluno vá abrir a câmera e vai querer ver o seu professor e vai querer compartilhar experiências do cachorro também, ou da outra situação. Então, é bem interessante esses movimentos que ocorrem quando ocorrem de uma forma positiva, né? Sem ser uma exposição mesmo. Não precisa, que nem foi comentada, né? Não é uma questão de expor, tipo, um diário aberto, tipo um Big Brother, assim, que tem que ficar mostrando tudo que está acontecendo na casa, fazer um tour pela casa com a câmera. Não é nada disso, mas ter essa troca, né? E essa vontade de estar junto, mesmo afastado. Alguém, gente, que queira trocar com a gente? Eu gostaria de compartilhar uma dúvida. Uhum. Boa noite, meu nome é Yolanda, eu sou psicóloga escolar já há quase 10 anos, num município daqui do estado do Rio de Janeiro. E a Larissa estava falando, né, sobre como que os professores tiveram que se readaptar, né, adaptar modelos de aula, e eu fico pensando muito como é que vai ser a minha readaptação no novo cenário, né, porque eu venho de uma realidade, eu faço parte de uma equipe de psicologia escolar, e a gente tem como prática trabalhar muito com grupos, né, particularmente é uma paixão para mim trabalhar com grupos. Então, assim, a gente sempre promovi grupos com alunos, com famílias, com professores, com funcionários, e assim, né, em tempos onde a gente não pode aglomerar, eu fico pensando já, né, como fazer, né, como adaptar um trabalho que tem esse olhar coletivo, que não é individualizante, que não é patologizante, mas num cenário onde a gente não pode se tocar, né, como vocês falaram, não pode se aproximar. Como é que a gente fortalece vínculo quando a gente tem medo desse vínculo, porque esse vínculo pode contaminar? Então, assim, a minha angústia no momento que eu queria compartilhar com vocês é muito essa, né? Como adaptar o trabalho da psicologia escolar para um cenário, né, novo, né? A Vivian falou alguma coisa sobre dinâmicas de grupo que permitem, né, que respeitem o distanciamento. Eu, particularmente, ainda estou muito perdida com relação a isso. Estou querendo um help e uma luz. Yolanda. Yolanda, assim, realmente é complicado, não é fácil, mas nós temos, se tu pegar, eu sempre sugiro, é que eu sou do tempo do livro, sabe? Então, eu tenho vários livros de técnicas de dinâmica, mas aqui no Google, é só colocar técnica de dinâmica, vai aparecer enfim, inúmeras. Tem muitas de proximidade física, é óbvio, né? Mas tem muitas que não são, que mantêm essa questão de distanciamento, e que tranquiliza o aluno e que nós viramos exemplo, não, nós temos que manter esse distanciamento no nosso trabalho. O que eu vou te dizer assim, nós chegamos a fazer no CAP, vou aproveitar, na turma de especialização, no final do ano, me caiu, que eu sou professora de relações grupais na escola, tá? Que é um dos módulos do CAP, porque a escola é um grande grupo de grupos, né? E por isso que a Yolanda trabalha grupos na escola. Lógico, podemos trabalhar individualmente, mas, sem dúvida, o psicólogo cada vez mais tem que fazer projetos pensando no corpo docente, nas turmas de sala de aula.
Com os professores é mais fácil, óbvio, porque a impulsividade se espera que não seja tão grande de chegar no colega e tal. Vai ficar muito em técnicas, mas eu vou dizer assim, nós fizemos até online. Os colegas os alunos têm que trazer uma técnica, né? E tinha que ser online, para justamente a gente trabalhar isso, essa dificuldade que tu traz muito, que nós sempre somos presenciais, né? E aí vieram, aí agora aqui eu não vou conseguir te dar todas as técnicas, né? Mas tenta pegar, né, essa sugestão que eu te dou, e mesmo as que tu mais usas, e adaptar para a distância. Ou então adaptar muito para se tem que comunicar ou coisas do gênero, de escrever papéis, desenhos, e que cada um traga o seu, aquelas histórias todas que tem que ter esses cuidados. Mas a gente conseguiu assim coisas bem interessantes, inclusive online, né, de fazer com os grupos. Ela é mais limitante? É mais limitante, mas daqui a pouco, no final do ano, tu deve estar escrevendo um livro sobre as técnicas. É que é um desafio para nós e que a gente pensa, não tem. Não tem todas, né? Se tu pensar numa que tu usa muito, aqui a gente transforma ela rapidinho, né? Tu tem alguma que tu usa muito, que tu não sabe como transformar, que tu gosta? Porque a gente tem as nossas técnicas de preferência, né? Que a gente gosta mais, acho que tem mais resultado. Não sei se alguém quer fazer essa tentativa, a gente, sabe, pensando junto, tu transforma ao menos o objetivo. Se tu tem o objetivo de integrar, né? Tem aluno novo, enfim, aluno de inclusão, né? Todos somos de inclusão, né? Todos temos trabalhar as diferenças melhor do que a inclusão, né? Propriamente dita. É juntar, supondo, né, que tu vai ter só uma parte da turma também, né? Porque o híbrido é só um terço, metade, dependendo do tamanho da turma, enfim. Tu separa eles, é óbvio, né? Assim, faz um distanciamento, 2 metros, 1,5 metro não é tanto assim, que não se ouça o que o outro está falando, e podemos fazer aquela atividade até que aparece no filme, aquele, me ajudem, Escritores da Liberdade, tu assistisse? Se vocês não assistiram, tem que assistir, tá? Anotem aí, Escritores da Liberdade, em que a professora bota uma faixa, né, no chão, e aí ela começa perguntando para a turma que está uma parte na direita, outra na esquerda, e essa faixa ao meio, pergunta coisas assim, levanta e chega no meio, respeitando os 2 metros, não precisa estar grudado, entendeu? Mas tem que estar de frente. Quem gosta de pagode? Sei eu, né? Eu estou inventando agora aqui. Aí tá, aí senta. E quem gosta de vermelho? E quem gosta de várias questões que eles vão vendo quanto eles são semelhantes e diferentes, né? Eu estou trazendo coisas aqui que eu estou criando. E depois tu abre isso, olhando o filme fica mais fácil, né? Tu abre isso para discussão de quanto nós temos coisas semelhantes e coisas diferentes, e aí a gente introduz a inclusão no meio, se for o caso. Tem umas que não dá. Tem umas que todo psicólogo gosta muito, aquele de botar, dar as mãos, aí solta, aí depois tu tem que achar o teu par, sabe qual é esse? Que dá a volta por cima e tal. Esse não dá, porque é um emaranhamento, é uma aglomeração que vão sair te excomungando, né? Como que a psicóloga fez isso? Então, tem alguns que tu tira fora, mas eu acho que se tu tem até um grupo de colegas, lança isso e escreve um livro no final do ano. Nós aqui, todo mundo, tu avisa que a gente já... mas não sei se outros têm algum exemplo, mas é interessante porque nos larga isso que os professores passaram,
estão passando, mas que eles agora já se empoderaram mais dessas questões de internet e tal, de aulas, enfim, também a escola deu suporte com técnicos de informática e tal. Nós, psicólogos, não tivemos muito, né? Ou se participava de escolas com isso, ou nós estamos por fora e temos que nos inserir. Se os professores conseguimos, nós também conseguimos, nem que a gente pergunte para eles. Né? Eu tenho certeza que tu consegue. Diga, é Maluxa, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, ó, o que é possível, porque a gente fica tão remetendo ao negativo que não dá certo, tal coisa não vai dar, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, ó, o que eu posso fazer? O que dá de fazer? Sabe? Então, assim, ó, eu, por exemplo, fiz orientação profissional, claro, online, né? Usando realmente folhas pelo Zoom, né? A gente usou o Zoom. Então, por ali eu ia fazendo, fiz brincadeiras, fiz dinâmicas, né? Então, eu acho que é a gente tirar um pouquinho aí do que a gente não... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, né? Pensando no negativo, achando que não vai dar certo, né? Mas é como a Vivian falou, eu acho que tem muita coisa que dá para fazer sim, porque é a questão da conversa, né? Então, explanar através de papel, né? Então, por exemplo, eu fiz uma brincadeira, 2 verdades, uma mentira, né? Então, cada um falava, né? Qual é? Que eu não conheço essa, como é que é? Rapidinho, assim. 2 verdades e uma mentira, né? Então, a pessoa ia falar 2 verdades da vida dela e uma era mentira. Ah, tá. Eu então, sei. Então, a gente teria que adivinhar qual era a mentira, né? Então, para o entrosamento do grupo, porque o que eu falei com eles, né? Às vezes a gente acha que se conhece, né? E aí, quando vai falar lá, a gente não sabe qual é a mentira. Então, tem muitas técnicas que dá para fazer sim. Uhum. Eu acho que a Yolanda deu uma ideia para mim, que eu vou matutar essa noite, Yolanda, de criar um curso de técnicas de grupo via online ou com distanciamento social. E aí eu ia trazer essa ideia. Já estou conseguindo adeptos aqui, vai render, ó. Fechado uma turma já. Com certeza. Atividades online a gente até chegou a realizar, não foram muitas, porque não foi possível dentro da realidade do município onde eu trabalho, mas a gente chegou a fazer com professores. Mas o presencial com distanciamento é que ainda vai ser, né, um desafio aí para 2021, que esse ainda não experimentei, não fazer ainda na escola e saber como vai ser. Né? Porque eu acho que tranquilo quando é mesmo distanciamento, né? Porque trabalha, claro que a gente trabalha, como a Vivian falou, da questão das mãos ali, né? Mas, por exemplo, o primeiro dia que eu fui com eles lá, eu trabalhei com eles assim, no papel, eles iam escrever o que eles aprenderam no 2021, né? E o que eles querem do 2000, o que eles aprenderam no 2020, o que eles querem no 2021, né? E aí foi bem legal, cada um fez a sua folha, foi lá na frente, mostrava, sentava, né, apresentava, porque eu fiquei com medo de fazer roda, né, e ficar muito próximo, e, né, então a gente tem que ter esses cuidados, né. Mas eu acho que quem fez o online, nossa, vai tirar de letra o distanciamento. Online é mais complicado, gente. Outro que está me surgindo, Yolanda, não sei se alguém fez, vocês já devem ter feito mais do que eu, são técnicas de mindfulness, né? E isso tu pode fazer presencial, distante, aquelas situações assim, o que eu estou sentindo nesse momento, né? Fazer aquela coisa de fechar os olhos, o relaxamento, e que a gente, usando aqui, eu vou fazer uma cola da Maluxa, assim, né? Mas a gente já cria aqui, rapidinho se cria, né? Como é que foi o pior momento para mim na pandemia? Como é que foi saber que eu não ia ter mais aula presencial? Como é que é agora eu saber que estou aqui, né? Enfim, trabalhar essas questões, que sentimentos, até buscando aquele, me ajuda, Larissa, aquele da filme como é da mente, como é que é? Divertidamente? Divertidamente. Divertidamente.
Eu preciso sempre de um ego auxiliar para me lembrar das coisas. Mas o divertidamente é um que traz as emoções básicas. Lógico, eu implico um pouco no divertidamente, porque os psicólogos pegaram as 5 emoções e só trabalham as 5 emoções. Não, aí faz boneco, faz dado, mas e fica em 5 emoções. Quando nós temos outras que as crianças sentem, eu dou uma para vocês, como é que é sentir ciúme, né? Quem é que não tem inveja? Eu não, lógico, mas pega assim da criança que teve um irmãozinho. Se vocês puserem só naquelas 5 que tem o filme, não tem isso. Então, não, só estou trazendo aqui algumas indignações minhas quanto à classe, que fica, às vezes, né, se limita a algo que fez sucesso. E isso a gente vai trabalhar com eles separados. Que emoções nós estamos tendo, as carinhas, né, as famosas carinhas da habilidade social, que a gente tem que trabalhar, principalmente em educação infantil, né? Isso se trabalha com as crianças separadas, né? Não há uma necessidade desse contato tão próximo, né? Acho que se tu começar, vou pensar no curso, viu? Aviso vocês, a Larissa tem o endereço de vocês, passo, não sei se sai, mas penso que é que nem a Maluxa disse, quem fez online faz presencial. Nós estamos nos aproximando, né? Isso não é bonito, assim, quer dizer, isso que a Yolanda diz, online é tão distante, né? E daqui a pouco nós estamos mais pertinho. Quem sabe, né? Depois da vacina chegamos tudo pertinho mesmo. Posso pegar um gancho aí na pergunta da Yolanda? Essa questão de como vai ser o nosso trabalho nesse novo cenário. Eu preparei o curso de inteligência emocional para os professores e foi muito sucesso, todos eles gostaram muito. E no final eu pedi a devolutiva e todos eles falaram muito bem do curso. E como diz o ditado, enquanto uns choram, o outro vende o lenço, né? E eu coloquei meu curso para vender. E eu vendi para professor que não era daqui da rede, até de outros estados compraram o curso. Então, assim, é um campo muito amplo que está se abrindo para a psicologia. Esses plantões, olha, já por vende exemplo. O teu curso aqui, ela está vendendo, Amanda, 10% para nós, né, Larissa? Agora eu estou colocando na plataforma para vender direitinho, porque assim, eu fiz muito artesanal, né? Agora eu estou me profissionalizando. Em breve a gente vende ele de novo. Mas assim, para falar de oportunidade que não se abria muito para a gente. Sempre foi falar da importância do psicólogo na escola. Toda vez que havia uma tragédia em escola, se falava da importância da gente. Mas cadê a contratação ali, né? Desculpa. Continua. Não se havia essa contratação do psicólogo, né? Tá aí a lei de 2019 para inserir o psicólogo, assistente social, mas até agora isso não está na prática. Eu creio que a pandemia vai fazer a gente vender esse lento. Fazer projetos, entregar nas escolas particulares, né? Fazer projeto, entregar nas escolas públicas, desses plantões psicológicos, é o que a gente tem que cair para dentro. Tem que vestir agora. Eu queria saber de qual município que a Yolanda é, porque ela é do Rio também. Eu preciso fazer conexão com outros psicólogos do estado. Yolanda, da onde que tu és? Eu sou do Rio, sou da cidade do Rio, mas eu trabalho no município de Itaguaí. Fica na Costa Verde. Sim, conheço. Sim. Como elas moram mal, essas, hein? Mas... eu queria pegar um gancho da Amanda, que ela falou bem isso, né? Sabe que eu fico... Até escrevi, vocês vão no blog do CAP, eu escrevi um texto indignado que os psicólogos, isso antes da pandemia, quando dá aquelas situações horríveis, tipo Suzano, vocês vão lembrar aquela chacina de Suzano, que entraram aqueles 2 adolescentes e, enfim, mataram vários e machucaram tantos outros. Aí, contrato psicólogo para atender o luto, né, da escola. Uhum. Quer dizer, vejam, a questão da prevenção, nós temos que trabalhar e martelar isso. E aí eu vou dizer para você, né, que eu já fui também conselheira aqui do nosso conselho regional, o quanto nós temos que estar preparados
não para fazer a clínica na escola. Será que nós, psicólogos, sabemos o que fazer com psicologia escolar? Ou eu fiquei, né, nessas minhas vivências sabendo que muitas faculdades nem têm a cadeira de psicologia escolar. Quer dizer, nós estamos fazendo uma lei, não, já fizemos, que com a pandemia nos atrasou muito também a execução efetiva, né, a instalação efetiva nos municípios. E eu fico perguntando assim, será que se não tem faculdades que não têm a cadeira de psicologia escolar, quem que vai entrar dentro das escolas para fazer o quê? Para fazer clínica? E tem essa percepção, e é uma falha nossa de classe de não divulgarmos adequadamente, né, de não fazermos, né, outdoors para dizer, olha, nós trabalhamos com prevenção, nós trabalhamos com projetos, nós trabalhamos com isso que vocês, né, lindamente trouxeram os trabalhos de vocês. Será que não vai ser contratado assim, aí vai vir, estão fazendo clínica na escola, como às vezes a gente não sabe o que fazer, faz o que aprende. Então, eu só estou trazendo isso, talvez é meio fora aqui do nosso contexto, mas acho que a Amanda trouxe bem, se nós formos chamados, nós vamos ter que saber o que fazer. E nós vamos ser chamados, porque isso é uma lei, e é para a lei funcionar a nosso favor, mas principalmente para a saúde mental das nossas crianças. Eu sempre digo, meu Deus, a Larissa, eu acho que já ouviu várias vezes eu dizer isso, que nós temos 95%, gente, até mais, mas 95% certo das nossas crianças em idade escolar, né, dos 4 aos 16 anos, estão nas escolas. Agora nós temos sério problema de evasão, mas, enfim, se 95% desses jovens e crianças estão nas escolas, o tamanho do papel de prevenção a nível, inclusive, de família que nós temos. Porque para cada criança dessa, cada aluno tem um pai, uma mãe, uma avó, outros irmãos, quer dizer, o quanto se pode fazer de prevenção, né, de saúde, através das escolas, mas nós temos que fazer um trabalho sério, como vocês colocaram muito bem, os trabalhos que vocês, né, criaram, estão criando, né? Então, eu só trago isso assim também para a gente pensar em nós, escola, e a nossa responsabilidade de fazermos um bom trabalho, porque quando uma psicóloga faz mal o trabalho, não diz assim, a Vivian fez mal o trabalho, diz assim, a psicóloga fez mal o trabalho, e inclui todo mundo, vocês estão entendendo assim? Não adianta contratar psicólogo, porque eu contratei e a Vivian foi uma má psicóloga, né? Estão pegando. Então, a nossa responsabilidade nesse momento é muito grande, porque a Amanda traz bem, é a hora da gente dizer a que viemos, né? E eu também quero só, assim, já estamos no nosso horário, lançar o seguinte: se nós formos acolher os professores, devemos acolher, óbvio, já vimos aqui, os alunos, as famílias, né, com plantão, com grupos. Quem acolhe o psicólogo escolar? O orientador educacional, quem acolhe? Alguém tem alguma sugestão? Olha, na minha realidade, quem acolhe são os próprios psicólogos escolares. Eu tenho a vantagem, né, a graça de poder estar junto de outros pares, e nós nos juntamos, e se eu puder, eu estou sempre junto de alguma dupla, de alguma outra psicóloga para me acompanhar, porque é o que nos dá forças. É marcar reunião, marcar formação, ter um espaço para a gente de respiro, de estudo, e de conflitos, às vezes, muitos conflitos, mas é onde a gente encontra ainda algum consolo, algum respiro. Eu também tenho equipe, eu também trabalho com equipe multidisciplinar, e é também esse respiro, onde a gente se escora de vez em quando, né, para poder passar, e tenho supervisão com a minha orientadora desde a faculdade. É a mesma. Sim. E pergunto para os outros que respiram como.
Eu vou dizer para vocês que eu acho que outra, além desses que vocês colocaram muito bem, as equipes, a supervisão, que é fundamental, né? Principalmente quando se sai da faculdade, mas eu acho que esses nossos encontros, essas lives, nos dão esse apoio também, sabe? De conseguir ouvir um lá do Rio de Janeiro, do interior, que eu não me lembro mais da cidade da Amanda, né? De ouvir Santa Catarina, de ouvir aqui Cachoeirinha do lado e todas as outras colegas que eu vi, algumas alunas, duas do CAP da especialização aqui junto. Eu acho que isso é importante para nós como classe, para nós nos saber o que uma está fazendo, o que a outra está fazendo, porque senão a gente fica nas suas escolas, né, nos seus municípios, atuando, não sabe direito se está fazendo, como é que está, né? Certamente estão fazendo bem, mas eu quero dizer assim, esse respaldo dos outros, essas... E a Yolanda diz, eu gosto de ter alguém junto. Eu até gosto de ter alguém junto porque pensa junto, né? Porque senão a gente fica muito sozinho para dar conta e de coisas que a pandemia é séria, né? Será que eu vou atender ansiedade? Será que eu vou atender luto? A gente não falou de luto também, que vai aparecer, porque, lógico, as pessoas que faleceram, os idosos que faleceram, os demais, têm crianças, têm adolescentes nas suas famílias, né? E isso vai aparecer. Então, que a gente possa ter essas lives, esses reforços, sabe? A gente manter esses vínculos para a gente se apoiar, né? Enfim, era só isso que eu queria dar esse recado, que a gente acolhe todo mundo e que a gente se acolha também. Eu acho que isso, né, Vivian, para a gente ir para os finalmente, né, encerrando aqui nosso momento, né, importantíssimo. E é a questão de a gente sabe que o psicólogo já por antemão já vai ter aquela postura de acolher as pessoas, né? Nós somos treinados e a gente vai sendo, até por isso é um dos motivos da nossa escolha por essa profissão, né? De se colocar disponível aos outros, né? Mas com toda a questão técnica e tal. Mas é importante a gente também saber nossas limitações como profissionais de saúde mental, que às vezes a gente também não dá conta. Não dá para abraçar tudo e não dá para ficar com aquele medo, mas as pessoas estão esperando, estão uma expectativa muito grande em relação ao que eu posso fazer, e principalmente para quem está no início, e ficar aquela expectativa, aquela ansiedade de produzir, de mostrar o trabalho. Calma, gente, calma. Vocês sabem muito bem, vocês têm que ter a clareza e a humildade de dizer, não, eu sei o que eu estou fazendo aqui, né? A escola entendeu o meu papel, eu não preciso ficar engatinhando e explicando que eu não vou ficar sentada numa sala atendendo, né? Seja com o computador ligado, ou seja a pessoa vindo com distanciamento. Mas calma, né? A gente tem que ter um pouco de calma e a gente passa essas orientações para as pessoas, mas também tem que valer para a gente. Quando tá demais, então se afastar um pouquinho, ler um livro, né? Tomar um café e voltar. Ter esse movimento, essa questão de bondade com a gente, de que às vezes também a gente não vai dar conta, mas que isso não é um erro, a gente não está sendo um mau profissional, porque às vezes a gente tem que assumir que às vezes naquele dia, naquele momento não está legal, mas que a gente tem que se afastar para poder enxergar a situação de uma forma, com outros ângulos, para que possa realmente estar bem equiparado para ajudar, né, a orientar as pessoas de uma forma efetiva, sem que seja algo que a gente vai se enrijecendo e fazendo uma coisa meio mecânica, né? Que é um pouco difícil, porque quem é psicólogo escolar não fica mecânico, né? É uma pessoa extremamente dinâmica e sabe que nunca vai ser a mesma coisa, que escola é assim, nunca é a mesma notícia todo dia, não tem a mesma ocorrência todo dia é um dia, é um acontecimento, é alguma coisa, estando na escola ou não. Quem sabe, né? Muito emocionante. Escola sempre é muito emocionante. Quem não sente saudade do barulho do corredor, do recreio, das crianças gritando, daí tudo correndo, dessa questão que é a base, uma das bases da escola é a questão de socialização, é a questão de vínculo, mas entender que para o ensino híbrido isso não vai se desfazer. A gente só vai se readequar e reaprender a conviver de uma forma diferente.
E essa forma não vai ser nociva. Mas a gente tem que orientar, sabendo que nesse momento não vai ser tudo igual. Não vai voltar da mesma forma. Né? Não vai ser aquela correria, aquela várias mães na saída do colégio, aquele desfile de mochilas maravilhoso da educação infantil. A gente tem todos os bichos que tu nunca viu na vida. É uma maravilha aquilo. Mas se esse é o novo normal, então é para isso que a gente está se preparando para estar aí. Firme e forte, mas temos que reconhecer que às vezes a gente tem que dar uma pausa para poder voltar e entender que compromisso e responsabilidade é grande. Quem sabe, quem está na escola há bastante tempo, sabe que a responsabilidade não é fácil, né, Vivi? A gente tem uma carga aí de todos os lados e uma pressão bem grande, de uma expectativa muito grande em relação ao nosso trabalho, do que a gente pode oferecer, do potencial do trabalho que a gente pode oferecer numa escola. Mas que uma das coisas mais bonitas eu vejo da questão que a pandemia trouxe para a psicologia escolar é as pessoas preocupadas, psicólogos preocupados em, de fato, buscar ter a clareza do seu papel, de saber o que pode oferecer e entender que clínica não é o espaço da escola. Que é o que eu sempre... Eu nunca esqueço, às vezes veio as falas da Vivi na minha cabeça, assim, né? Raciocínio clínico tu vai ter, mas não é a clínica, não é esse lugar de fala que tu tá. Então, toma cuidado com o jeito que tu fala e com o entendimento que as pessoas vão ter da forma que tu atua. Então, tem esse perigo aí da gente acabar sendo mal compreendido e tendo que fazer um retrabalho para trabalhar as pessoas. Opa, não é isso aqui que eu vim fazer aqui. Peraí, gente, vamos nos organizar de novo, vamos nos reunir para a gente se entender. Meninas, só tenho que agradecer, né? Foram mais de 60 inscritos. Claro que algumas pessoas, né, em função do horário, a gente sabe que a gente nunca vai achar uma agenda compatível com todo mundo, mas que tudo bem, isso faz parte também da nossa vida online aí. Mas eu só tenho que agradecer, né? E agradecer muito a Vivi ter aceito o convite, né, de nos encontrarmos de novo, mesmo que seja na telinha, no quadradinho, mas ter esse momento, né, de retorno, de lembrar as questões da especialização, lembrar as questões de escola e ter espaços, né, para a gente poder discutir, porque como é bom a gente poder falar num lugar de fala que às vezes as pessoas não conhecem e não entendem ainda. E quando a gente fica, mas que nem a Malu estava falando de orientação profissional, que é um dos meus carros-chefes, assim, isso é desde os tempos de CAPES, isso aí é, né, uma das minhas outras bandeiras. Então, lembrando de tudo que pode ser feito, né, e escutando, esse lugar de escuta também, de carinho, de ver, olha que legal que está acontecendo lá, a questão de acolhimento, estão vendo como as coisas estão funcionando, e a questão de suporte, né, o que pode fazer em questão de grupo, como é que a gente pode estruturar uma atividade, que a gente se busque, né, como um suporte, né, não como essa questão, né, de competitiva, cada um pro seu lado, cada um nos seus muros, né, aqui eu na minha escola, no meu campinho, eu faço assim, né, a gente pode trocar, né, eu acho que esse evento, quando eu liguei, fiz a ligação ousada para vir, para retomar esse contato, foi a questão, não, eu acho que sempre foi para mim uma questão desde a graduação, precisamos conversar e precisamos esclarecer o que é psicologia escolar, veio para quê. Acho que isso é sempre uma coisa que eu me pergunto. Queria agradecer o convite, né? É sempre bom, né? As alunas, quando se lembram da gente, a gente já diz que bom, ainda mais quando não está mais em Porto Alegre, está fora, né? A gente se encontra menos. Larissa, muito obrigada. Eu queria agradecer a vocês que contribuíram, que não me deixaram falando sozinha, que é um grande medo que eu tenho sempre, né? Ainda mais online, que fecham as janelinhas, lógico, às vezes a gente não consegue aparecer sempre, tem outras questões, mas acho que rendeu, né, gente? Assim, trouxemos algumas dúvidas e trouxemos experiência. Eu acho que isso foi muito legal.
Convido todos vocês a acessarem o site, então, do CAP. Temos no YouTube o nosso canal também, vocês vão me ver lá falando sobre adaptação, né, na pandemia. E, enfim, os nossos cursos em EAD, para quem está tão distante, nós estamos quinta-feira, inclusive eu estou com a Jéssica aqui, uma das nossas novas alunas. É a primeira vez que fizemos uma especialização online, por causa da pandemia, né? Sempre foi presencial, temos a nossa presencial aberta, sem dúvida, mas agora a Marina já está inscrita, né, Marina, na nossa presencial, e é bem interessante. O online também, nós temos pessoas de Porto Alegre, temos pessoas de Rondônia, temos pessoas de Pernambuco, Brasília, todas as regiões, né, estão contempladas, e eu acho que vai ser uma experiência muito, muito legal, que nem a gente aqui, se conversando de todos os cantos. Gente, obrigada, boa noite a todos. Larissa, obrigada, beijo grande. Então, meninas, deixo vocês descansar agora, com muitas reflexões na cabeça. Não hesitem em nos chamar, né? Entrar por todas as redes sociais possíveis. Estaremos aí à disposição. Na Fênix, eu sempre gosto de compartilhar no Instagram para quem viu, né? Até a divulgação do evento. Eu sempre gosto de compartilhar materiais para tanto uso na clínica quanto na questão de escola. Eu, né, no meu lugar de fala, eu estou me preparando para voltar, né, com uma ansiedade muito grande para voltar, mas ainda estou com um pezinho na clínica, né, então, né, darei notícias para vocês do que eu ando fazendo, que grupos que eu ando fazendo, em todas as modalidades, com vários testes aí que eu vou fazer pela frente. Então, boa noite e espero revê-las, né, em outro momento. Seja na jornada também, né, que viveu do CAP, quem sabe aí vem pela frente. Depende dessa pandemia, né? Tudo depende. Mas estaremos aí. Tchau, gente.